que nós temos visto, e isso é até bom, é que cada proposta nova que é acatada pelo deputado Aldo Rebelo, mais essas propostas se aproximam da lei que já existe. Portanto, isso reforça a nossa convicção de que não é necessário nenhuma alteração no Código Florestal neste momento. Precisamos aperfeiçoar, sim, mas não agora, nesse momento, perto das eleições, onde os ânimos estão exaltados, onde a emoção prevalece sobre a razão, e nós não estamos aqui discutindo, como eu tenho tido a oportunidade de dizer sempre, meramente uma lei que vai dispor sobre a floresta brasileira, sobre os nossos biomas. Nós estamos decidindo qual a opção que este grande, imenso país megadiverso deseja oferecer para a comunidade internacional dentro de uma nova realidade da economia. Hoje, ninguém duvida de que há mudanças climáticas. Alguns duvidam até de que essas mudanças não são produzidas pelo homem, mas ninguém duvida de que as mudanças climáticas estão aí. Eu, por exemplo, acho que ela é produzida pelo homem e há provas suficientes para que a gente entenda dessa forma. Portanto, senhor presidente, quando se fala em preservar a Amazônia, não está se falando em abrir mão do nosso imenso patrimônio, inclusive financeiro. Ao contrário, está se pensando em aproveitar esse bioma que tantos e tão relevantes serviços presta à humanidade, aproveitar dentro dessa nova economia, dentro dessa nova realidade, em que os serviços prestados pelos ecossistemas estão cada vez sendo mais reconhecidos. Entender que a Amazônia é uma fronteira agrícola a ser avançada é entender o mundo com as luzes da marcha ré e não com os faróis voltados para o amanhã. Então, não podemos fazer uma discussão simplista. Eu vejo já aqui, por exemplo, no próprio artigo 47, pelo período de 5 anos, contada a data de vigência dessa lei, não será permitida a supressão de florestas nativas para o estabelecimento de atividades agropastoris. Muito bem, perfeito. Lá, mais embaixo, no parágrafo 2º, excetua-se da proibição prevista no caput os imóveis com autorização de corte ou supressão de vegetação já emitidas, as que estão em fase de licenciamento, cujo protocolo se deu antes da data da publicação desta lei. Ora, senhor presidente, o deputado Ivan Valente estava conversando e ele vai se debruçar sobre esse assunto, que ele tem mais conhecimento do que eu, mas nós já sabemos que existem proprietários de terra indo nos cartórios para dividir a sua terra, para poder se adequar a uma nova realidade. Isso deu nos grandes jornais. E o deputado Ivan Valente tem o detalhe dessa situação. Então, nós temos que ter cuidado quando se fala na reforma do Código Florestal. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu gostaria de ler parte de um documento em defesa do meio ambiente brasileiro e da produção de alimentos saudáveis, que é assinado pela CUT, pela CONTAG, pela FETRAF, pela Via Campesina, pela Comissão Pastoral da Terra, pelo Movimento dos Atingidos em Barragem, pelo Movimento das Mulheres Camponesas, pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, pelo Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, pela Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal, pelo Conselho Indigenista Missionário, pela Federação de Estudantes da Agronomia do Brasil, pelo Movimento Camponês Popular, União Nacional das Cooperativas... Deputado Zequinha, o seu tempo já está esgotado em 1 minuto. Senhor presidente, nesse caso, eu gostaria de entregar à mesa esse manifesto em defesa do meio ambiente saudável, que também tem assinatura de ilustres brasileiros, como, por exemplo, senhor presidente, só para encerrar, já entregando o documento a Vossa Excelência, Leonardo Boff, Dom Pedro Casaldália, Bernardo Massano Fernandes, José Abex Júnior, Carlos Walter Porto Gonçalves, Horácio Martins Carvalho. Então, senhor presidente. Entrega aqui. Eu passo às mãos de Vossa Excelência esse importante manifesto da sociedade civil brasileira.